Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos quando retomamos as nossas atividades do segundo dia do 16º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. É uma satisfação contar com todos os senhores aqui no nosso evento. Queremos, uma vez mais, expressar a nossa gratidão pelo imprescindível patrocínio das entidades que colaboraram e tornaram possível a realização deste evento. Os patrocínios do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da General Motors do Brasil e da Samsung. Também a inestimável colaboração da TEL Telecomunicações e a Prefeitura Municipal de Paulínia. E o importante apoio da Amatra 15, da Esmat 15, da Transurc e da Unimed Campinas. Dando, então, início às nossas atividades, teremos agora o terceiro painel, intitulado 100 dias do novo CPC Execução. Para compor a nossa mesa de trabalho, convidamos o Dr. Marcelo Antônio de Oliveira Alves de Moura e o Dr. Vitor Salino de Moura Essa. Para coordenar os trabalhos, Sua Excelência, a desembargadora do TRT da 15ª Região, doutora Ana Paula Pellegrina Lockman. Estamos dando início ao segundo dia, numa manhã fria, mais uma manhã fria, do 16º Congresso de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. É uma imensa honra e alegria, mais uma vez, ter a oportunidade de participar como membro da comissão organizadora de mais essa 16ª edição, um congresso que a cada ano vem se aperfeiçoando, ganhando novas dimensões, se encontra consolidado como um grande evento, um evento de grandes dimensões, um evento nacional e, por que não dizer, um dos maiores eventos de direito material e processual do trabalho do país. No dia de hoje, dando prosseguimento à programação, nós vamos iniciar o terceiro painel, 100 dias do novo CPC. O tempo passa muito rápido, senhores. Dia 18 de março, iniciou-se a vigência do novo processo, o novo Código do Processo Civil, e já estamos quase com 100 dias do novo CPC. E temos, atualmente, simpósios, colóquios, seminários, e a comissão entendeu também trazer reflexões de renomados juristas para este congresso sobre um pouco do conhecimento, da fase de conhecimento e da fase de execução. E, como todos sabem, no processo de trabalho, que é o calcanhar de Aquiles do direito do trabalho, um pouco das reflexões de dois grandes juristas, de dois amigos e grandes juristas, o doutor Vitor Salino, o doutor Marcelo Moro, sobre os quase 100 dias, porque ainda não, os 100 dias não aconteceram, mas os quase 100 dias do novo CPC. E, em nome de todos, desde já, agradeço a presença do doutor Marcelo, do doutor Vitor, e a aceitação do convite para explanar sobre esse tema tão importante para a Justiça do Trabalho. O novo Código de Processo Civil foi um resultado de um grande esforço na busca da modernização do processo de trabalho para dar celeridade e efetivação de decisões judiciais e, ao mesmo tempo, tentar assegurar o postulado do contraditório e da ampla defesa, sem dúvida. Embora se trate de um código que se aplique à área do processo civil, sem dúvida há situações que devemos pensar na aplicação do direito do trabalho. Temos a nossa instrução normativa 39 do Tribunal Superior do Trabalho também, que temos de estudar, e estamos aqui, antes de mais nada, para ouvir reflexões de vossas excelências. Então, sem maiores delongas, como se diz no jargão, devo apresentá-los e não sei o que ficou decidido. Quem vai falar em primeiro lugar? Marcelo? Doutor Marcelo?
Então, devo apresentar o Dr. Marcelo, que falará em primeiro lugar. Dr. Marcelo Antônio de Oliveira Alves de Moura, é juiz titular da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade Antônio de Nebrija, Madrid, Espanha, doutorando em Direito na Universidade do Porto, Portugal, professor e coordenador acadêmico do curso de Direito da Universidade Cândido Mendes, Ipanema. É um expert, isso não está no currículo, mas também é um expert em Direito Desportivo. Já tive a oportunidade de ouvir muito do Dr. Marcelo Moura na área de Direito Desportivo. O Dr. Marcelo é muito bom de bola também, e não de embaixada, de bola. Mas estamos aqui para ouvir ele falar um pouco sobre as reflexões sobre execução. E, antes de mais nada, é meu amigo. Dr. Marcelo, está com a palavra. Nessa manhã fria, um pouco fria para nós cariocas, né? Vocês viram que minha vida acadêmica é num bairro bastante quente no Rio de Janeiro, o bairro de Ipanema, e a gente sente um pouquinho de frio aqui. Então, se eu ficar muito congelado assim num cantinho, um pouco agarrado em mim mesmo, é porque os ossos ainda estão tentando se locomover, né? Eles têm quase que um congelamento diante dessa manhã, digamos, um pouco fria, né? Mas, como se diz lá no Rio, o tempo é frio, mas o coração é quente. Então, vamos seguir nessa manhã fria, de coração quente. Em primeiro lugar, quero fazer um agradecimento. Primeiro, as palavras da doutora Ana Paula Pellegrina Lockmann, que, na verdade, na referência ao futebol, eu sou um admirador, de fato, do direito esportivo, mas a habilidade esportiva foi pura caridade da doutora. A habilidade é nenhuma. Até porque, se tivesse essa habilidade, muito provavelmente estaria agora num outro frio, talvez na Suíça, né? Quem sabe, aí, auferindo alguns ganhos, algo em torno de Real Madrid, algo do tipo, né? E, em especial, agradecer o convite do dileto amigo, diretor da Escola Judicial, grande amigo, que fez um convite que me deixou muito honrado para falar de um dos temas, se não o tema mais intrincado, mais difícil para nós que lidamos com o processo do trabalho, que é o tema da execução no processo de trabalho. Então, vou me permitir me dirigir ao amigo Jordani, como gostamos de dizer, e agradecer esse convite para falar, e fazendo uma pequena correção no que disse a doutora Ana Paula, eu não acredito que esse seja um dos maiores congressos de direito do trabalho e processo de trabalho do Brasil. Eu acho que é já o maior congresso de direito do trabalho e processo de trabalho do Brasil, diante do que a gente tem observado pelo país afora. Dito isso, sem mais delongas, vamos falar sobre os 100 dias, ou quase 100 dias, de vigência do novo Código de Processo Civil. O amadurecimento da justiça do trabalho fez com que, em curto espaço de tempo, e creio eu que a emenda constitucional número 24, de dezembro de 99, que extinguiu a representação classista, modificou a forma da justiça do trabalho enxergar os conflitos, trouxe um amadurecimento para a justiça do trabalho. Por que eu faço esse pequeno introito? Pouca gente vai se recordar disso, mas o início da vigência do Código já foi objeto de polêmica. Nesse início da vigência do Código, o Conselho Nacional de Justiça criou uma comissão para interpretar o início da vigência e se convencionou essa comissão, os trabalhos da comissão, chegou à conclusão de que a data de vigência, o termo inicial de vigência do Código, 18 de março de 2016. Curiosamente, o relator, organizador e presidente dessa comissão é um desembargador do trabalho, um conselheiro oriundo do Rio de Janeiro, desembargador Gustavo Tadeu Alckmin. Só para mostrar a importância que a justiça do trabalho ganhou ao longo do tempo, um dos maiores fenômenos de mudança do ponto de vista processual, que é a vigência do novo Código. Quando começaria a entrar em vigor, o presidente da comissão foi um desembargador do trabalho.
Não me causa estranheza, mas uma nota que merece ser feita. No primeiro slide, eu faço uma referência, numa comparação, que eu chamo de uma mudança de paradigma. Na minha opinião, uma mudança paradigmática, uma mudança no que diz respeito à forma como nós vamos aplicar o Código de Processo Civil diante das omissões que vamos enfrentar ao longo da atividade jurisdicional, sejam os profissionais que integram o judiciário, sejam aqueles que atuam em colaboração com o judiciário. A CLT, de longa data, nos remete à aplicação subsidiária do Código de Processo Civil na omissão de regras que regulam os conflitos de processo do trabalho. É o que dispõe o artigo 769 da CLT, cuja redação é de conhecimento de todos nós. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. A regra do artigo 769, na verdade, nunca fez uma referência, uma remissão ao Código de Processo Civil. Percebam que nós lemos a CLT todos os dias e, às vezes, lemos do que não está escrito. O texto do artigo 769 faz uma menção ao direito processual comum. É claro que o Código de Processo Civil engloba e tem um protagonismo com relação às regras de direito processual. Mas o que o 769 diz, literalmente, é que nós podemos aplicar o Código de Processo Civil, mas também a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Ação Popular e todas as regras, no Código ou fora dele, que dizem respeito ao direito processual comum. O 769 da CLT faz uma menção expressa à omissão e faz outra menção com relação à aplicação subsidiária do direito processual comum e faz uma última menção com relação à compatibilidade. O que eu chamei de mudança de paradigma? Vamos fazer uma comparação com o artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. O artigo 15 traz uma novidade, que é essa menção à aplicação supletiva, que já se convencionou nessa curta interpretação do Código, que é diferente de subsidiária, até porque a lei não contém palavras inúteis. O que nós temos como subsidiária de longa data é que, na falta de regra, na falta de norma, se aplica, e eu já vou falar do direito processual comum, mais, especificamente, o Código de Processo Civil. Essa é a primeira mudança de paradigma. O artigo 15 do novo Código faz uma menção ao próprio texto, ou seja, ao próprio Código de Processo Civil, como sendo a regra principal de aplicação subsidiária. Então, o Código de Processo Civil assumiu um protagonismo, se é que já não tinha antes, agora, normativamente, assumiu um protagonismo na aplicação subsidiária. Eu não vou ao direito processual comum, a referência ao Código de Processo Civil. Isso diante da ausência de normas no âmbito do processo do trabalho, diante da omissão mencionada no artigo 769. Contudo, o texto fala também de aplicação do Código quando há algo que se chama de necessidade supletiva. E o que seria isso? Se passou a interpretar que, na ausência de regras, eu aplico o Código de Processo Civil. Mas se a regra existe, mas é uma regra incompleta, uma regra que carece de um esclarecimento, essa é a tal aplicação supletiva. Então, nós temos uma série de regras dentro da CLT que tratam de formas de solução do conflito, de mecanismos de solução do conflito, mas regras incompletas. Nós temos regras que cuidam de prova testemunhal, mas não temos uma regra que cuida de qualificação nem de contradita da testemunha. A CLT tem regra que cuida de petição inicial, mas não tem uma linha sequer tratando de modificações da petição inicial, seja por defeito, seja por iniciativa da parte. Então, esse tipo de omissão carece, na visão dos que interpretam a supletividade como algo diferente, de uma aplicação do novo Código de Processo Civil. Isso fez com que alguns autores, eu tenho um dileto amigo na Bahia, ele escreveu um artigo, tão logo o Código foi aprovado e antes de entrar em vigor, que é o desembargador Edilton Meirelles, do TRT da 5ª Região, esse artigo reverberou quase como uma bomba, dizendo que o novo artigo 15 do Código de Processo Civil teria revogado o artigo 769 da CLT. E aí fazia
uma menção de que se trata de norma posterior, de mesma hierarquia que a CLT, ambas de âmbito federal. A CLT, como todos sabemos, apesar de um decreto-lei, aprovada por um decreto-lei, é interpretada como se lei federal fosse, tal qual o novo Código de Processo Civil. Então, o artigo 15 teria revogado, porque tratou integralmente da matéria antes tratada no artigo 769, teria revogado a CLT no artigo 769. Felizmente, essa tese não prevaleceu. E não prevaleceu por quê? Porque, na verdade, falta o artigo 15, o que para nós é muito caro, é muito importante, que é a necessidade da compatibilidade. O artigo 15 não fala disso. E o artigo 769, claramente, faz menção à necessária interpretação de compatibilidade das regras que advêm do Código de Processo Civil. E essa acabou sendo a visão também do TST. Então, na solução desse conflito normativo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para os estudaram um pouco antes a antiga LIC, né? E hoje Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós temos duas formas de interpretação. Aquela do professor Dilton Meirelles, por exemplo, que entendeu pela revogação a menção ao artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução. Segundo esse entendimento, o artigo 15 tratou inteiramente da matéria, portanto, estaria revogado o artigo 769 da CLT e, de certa forma, com influência na execução trabalhista, porque as regras do processo de conhecimento também são aplicáveis, particularmente aquelas que cuidam da teoria geral do processo, são aplicáveis à execução trabalhista. A não revogação, por força do artigo 7º, do artigo 2º, perdão, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o artigo 15 é disposição geral e o artigo 769 da CLT sendo disposição especial, essa tese acabou prevalecendo. Não há que se falar em revogação, regra geral, não revoga regra especial, a regra do Código de Processo Civil não teria o poder, o condão, a força de revogar um dispositivo especial da CLT. Eu acrescento e interpreto que não houve revogação pelos dois pontos de vista, porque eu acredito que o artigo 15 não tratou integralmente da matéria, porque não fala da questão da compatibilidade, e também em razão do artigo 15 ser uma norma geral e a CLT, norma especial de interpretação de regras do processo do trabalho. Essa foi a posição do TST, na tão falada Instrução Normativa 39, de 10 de março de 2016. 10 de março foi a data da aprovação e não da publicação. Considerando que as normas dos artigos 769, e aí entramos na execução propriamente dita, artigo 889 da CLT, não foram revogadas pelo artigo 15 do novo Código, em face do que estatui o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu transcrevi o considerando, por isso que está dessa maneira. A instrução tem uma série de considerandos, uma série de observações iniciais. Então, considerando. E aproveito para transcrever a regra da Lei de Introdução, só para avivar a memória. A lei nova, que estabeleça, lei nova, artigo 15 do Código, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. E, na visão de muitos, o artigo 15 é uma lei geral e, de fato, o Código é uma lei geral. O Código funciona como uma normatização de como os processos são solucionados em todos os campos do direito. Não é somente um Código de Processo Civil. Então, há um certo consenso do ponto de vista doutrinário, salvo algumas vozes dissonantes, de que não houve revogação da CLT, portanto, qualquer aplicação de regra do Código de Processo Civil, seja na fase de conhecimento ou de execução, carece desse norte da compatibilidade que é tão importante para o processo do trabalho. Colocar a CLT em primeiro lugar. Ontem eu assisti aqui a todas as palestras e ouvi de mais de um palestrante a necessidade de nós olharmos para a CLT, termos um cuidado na interpretação do Código. Eu tenho a sorte ou a vantagem de nunca ter movido uma ação de despejo, de nunca ter feito uma renovatória. Meu primeiro estágio foi na Justiça do Trabalho em 1989. Então, eu mal sabia onde ficava o fórum. Na época, o estágio não era algo, um requisito obrigatório para a formatura, não tinha exame de ordem e tudo mais, e eu tive toda a minha atuação na área trabalhista. Eu me recordo que o primeiro livro que eu adquiri, A Custas Penas de Processo de Trabalho, foi do professor Wagner Giglio, isso foi lá nos idos de 92, né, a primeira CLT. Então, eu não tenho esse assombro com o processo civil, até porque
Se eu pudesse resumir em poucas linhas essa exposição, eu diria que temos muito a debater e, talvez, como resultado, pouco a aplicar. Essa que é a verdade. Nós temos muita coisa boa dentro da CLT e que devemos ter o cuidado de redescobrir. Eu tive a sorte de, há coisa de uns 7 anos, assumir uma missão, a pedido de uma editora, de escrever uma CLT comentada e fui obrigado, portanto, a comentar os 922 artigos da CLT e me surpreendi com artigos que eu não tinha a menor ideia de que ali estavam. Eu confesso que alguns artigos, a vontade era de pular, mas eu tinha que comentar os 922 artigos da CLT e, em razão disso, esse assombro com as novidades do CPC, de fato, não me atingiram. Muitas das regras foram inspiradas, todos sabemos disso, nas regras efetivas da nossa CLT e das nossas regras de processo de trabalho. Então, repito, temos muito debate, mas, na minha opinião, pouca aplicação. Essa instrução 39, e essa observação que eu quero fazer, e não vou aqui emitir qualquer juízo de valor quanto a isso, eu vou dar a menção, fazer a menção, a nota, ela foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMATRA. Já tem o relator, a ministra Carmen Lúcia. A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho entende que, como órgão de representação dos magistrados no Brasil, há uma inconstitucionalidade com a violação de uma série de dispositivos da Constituição. Diz a ação direta de inconstitucionalidade que a instrução normativa viola o artigo 22, inciso 1º da Constituição da República, que cuida da competência privativa da União para legislar sobre o direito processual do trabalho. Então, na visão dessa ação direta de inconstitucionalidade, há uma afronta direta ao artigo 22, inciso 1º da Constituição, em razão dessa normatização implementada pela Instrução Normativa número 39. Diz ainda essa ADIM que há uma violação à autonomia dos tribunais, preconizada no artigo 96, inciso 1º, a linha A da Constituição. O artigo 96, inciso 1º, a linha A da Constituição, cuida da autonomia dos tribunais. E, quando a instrução desse a minúcias, a detalhes com relação ao procedimento dentro do tribunal, e entendeu a ANAMATRA e, na propositura dessa ADIM, que também é uma violação ao artigo 96, inciso 1º, a linha A da Constituição da República. E, por fim, entendeu ainda a ADIM que há uma violação ao princípio da reserva legal, ou ao princípio inscrito no artigo 5º do Código de Processo da Constituição da República, de que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, basicamente, esses são os 3 fundamentos da ADIM para que nós possamos refletir. Eu não me arvoraria a entrar em tema tão polêmico nesse momento aqui, que ainda estamos, digamos, entendendo o novo Código de Processo Civil. A única observação que eu faço é que a atitude do CNJ em regular o início da vigência, em 18 de março, e a atitude do TST em editar uma instrução normativa, em ambos os casos, nós vemos uma atitude muito corajosa. Uma atitude de querer dar segurança às relações jurídicas e querer dar um norte, particularmente aos advogados, que não tem como explicar para os clientes o que vai se aplicar diante da diversidade de opiniões, como costumamos dizer no âmbito trabalhista. Se na jurisdição existirem 80 varas do trabalho, provavelmente teremos em torno de 120 códigos de processo de trabalho, porque tem o titular e o substituto, né? Então, em razão disso, o TST resolveu dar um norte, e isso merece algumas louvas. Essa opinião eu tenho que dar. Se é ou não constitucional, já está nas mãos da ministra Carmen Lúcia, e vamos aguardar o julgamento. Na execução trabalhista propriamente, há uma regra específica, que é do artigo 889. Aos trâmites incidentes do processo de execução são aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Muito inteligente essa intenção da CLT em fazer uma preferência, digamos assim, uma remissão expressa à Lei de Execução Fiscal, a conhecida Lei 6.830 de 80, que é a lei que rege a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública Nacional. Porque sabemos que a Fazenda Nacional, digamos assim, precisa de facilitações no que diz respeito à cobrança de suas dívidas. Em razão disso, uma série de benefícios pró-fazenda da Lei 6.830 são incorporados à execução trabalhista, dando maior efetividade a essa execução trabalhista. Ao mesmo tempo
que a referência à Lei 6.830 de 80, não vamos esquecer disso. O Código de Processo Civil está, no que tange à execução trabalhista, em um primeiro momento, numa visão bastante tradicional, que merece aqui algum comentário. O Código de Processo Civil, novo ou velho, está em segundo lugar na execução trabalhista. Em primeiro lugar, a Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 80, vou fazer algumas ponderações com relação a isso. E a primeira delas é que a execução trabalhista ela se favorece, digamos assim, das prerrogativas da Fazenda, tornando a execução trabalhista mais efetiva. Mas a Lei de 1980. Essa aqui é a questão. Não é um código novo, 2015, é uma lei de 1980. E, além disso, é uma lei criada para a Fazenda, então, ela não tem aptidão para resolver alguns conflitos que surgem entre sujeitos de direito privado. Esse é um problema da Lei 6.830 de 80. E, quando sair da Lei 6.830 de 80 e chegar até o Código de Processo Civil, sempre que nós enxergarmos, em primeiro lugar, uma omissão no processo do trabalho dentro das regras da CLT ou qualquer outra regra específica de processo do trabalho, como a Lei 5584 de 1970, enxergando a omissão no sistema normativo trabalhista, nos encaminharemos para a Lei 6.830. E, na omissão da Lei 6.830, aí sim, o Código de Processo Civil. Em muitos momentos, veremos aqui que vamos diretamente ao Código de Processo Civil. Por quê? Porque a execução fiscal, a execução regulada pela Lei 6.830 de 80, é uma execução fundada em título executivo extrajudicial. A execução da Fazenda Pública Nacional toma por base uma certidão extraída do processo administrativo de inscrição, lançamento e inscrição da dívida, que é a CDA, a Certidão da Dívida Ativa. Então, ela é fundamentalmente uma execução fundada num título extrajudicial. E não consegue enxergar uma série de questões que as execuções fundadas em títulos judiciais, como é o caso da nossa, têm. Dizer que nós temos execução por título extrajudicial é mais ou menos comparar num volume o Real Madrid com o Clube de Regatas do Flamengo. A distância é gigante, né? Diriam os flamenguistas a favor do Flamengo, digo eu a favor do Real Madrid. Então, nós temos pouquíssima execução fundada em título executivo extrajudicial, isso no Brasil inteiro. O volume é muito pequeno. Diz o artigo 889, execução fiscal, é a Lei 6.830 de 80, que eu tenho falado aqui, dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública e concede outras providências, dá outras providências. A CLT foi muito inteligente. A CLT, de plano, já enxergou que a Lei de Execução Fiscal não conseguia atender algumas realidades. E uma, especificamente, há uma referência. No artigo 882 da CLT, já houve uma exclusão da Lei de Execução Fiscal. E a razão é histórica e vale a pena ser mencionada. Diante da regra do artigo 880, 2 artigos antes desse, que está sendo projetado, o devedor, no prazo de 48 horas, pode fazer o pagamento, cumprir o título judicial, não o fazendo, pode garantir a execução. A garantia virá com o depósito ou com a nomeação de bens à penhora. Essa nomeação de bens à penhora, por expressa remissão do artigo 882 da CLT, vai ao CPC. E como é importante a gente conhecer um pouquinho da história do procedimento legislativo, por que dessa escolha? Eu disse há pouco, a Lei 6.830 tem a vantagem de conferir à execução trabalhista maior efetividade, mas também tem um problema de que é uma execução que não é nossa. E, nesse momento, se mostrou prejudicial à execução trabalhista, e a execução trabalhista também se aproveita da necessidade do princípio protetor, porque ele também é transposto para o processo do trabalho, isso é uma realidade, porque a nomeação de bens, a ordem de nomeação de bens da Lei 6.830 não é uma ordem interessante para o credor trabalhista. Percebam aqui a comparação. CPC de 73, artigo 655. Primeiro bem, olha o texto, né? Incumbe ao devedor, ao fazer a nomeação, observar a seguinte ordem. Primeiro bem, dinheiro. Segundo, pedras e metais preciosos. Terceiro, títulos da dívida pública. Ali, em terceiro lugar, os títulos emitidos pelo erário, os títulos da dívida pública. Acho que nenhum empregado quer ver a sua execução garantida, ou seja, com a empresa garantindo a execução com títulos da dívida pública. E o CPC colocou
essa preferência ali em terceiro lugar. A lei de execução fiscal não pode desconsiderar o título emitido pela própria União, por exemplo, e o que fez a lei de execução? O título da dívida pública só perdeu para dinheiro. Então, se fôssemos aplicar a Lei 6.830, fora dinheiro, na ordem preferencial de nomeação de bens à penhora, título da dívida pública. CPC foi melhor para a execução trabalhista, a CLT foi muito inteligente na redação do artigo 882 e faz uma expressa menção ao artigo 655. Houve uma pequena piora na redação do equivalente ao artigo 655 do Código de Processo Civil. Percebam, vou fazer... Olhem bem ali, dinheiro, pedras, metais preciosos, e depois títulos da dívida pública. Nós sabemos que pedras e metais preciosos perderam seu poder de venda, quer dizer, estão retomando agora um pouco, mas perderam seu poder de venda, não o poder aquisitivo, mas o poder de venda, e, por isso, a liquidez necessária como um título para garantir uma execução. Então, mudou um pouquinho de lugar, olha para onde foi. Ih, Marcelo, mas apareceu ali o título da dívida pública, mas é um título diferente. A penhora observará preferencialmente, e é o artigo que hoje eu vou ter que fazer uma referência, porque substitui o artigo 655, a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: um dinheiro em espécie ou depósito ou aplicação à instituição financeira; 2, títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, com cotação em mercado. Com cotação em mercado. Então, ele ganhou ali um degrau, né, está em segundo lugar, mas não é qualquer título, como a Lei 6.830 falava. Títulos com cotação em mercado, como, por exemplo, investimento do Tesouro Nacional. Então, são títulos que têm um valor diferente, mais elevado, se comparado a todo e qualquer título da dívida pública. Então, teve uma pequena piora nessa menção a título da dívida pública, mas não é qualquer título, são aqueles que têm valor em mercado, cotação em mercado. Há já hoje um certo consenso, creio eu, no âmbito do direito processual, com relação à forma de se enxergar a omissão, né? Então, classificações dessa omissão. Já há um certo consenso no âmbito do processo do trabalho, e a influência, a contribuição da professora Maria Helena Diniz nesse campo foi muito importante. Ela tem uma obra clássica que acho que todo profissional que nesse momento se debruça sobre uma mudança legislativa deve ler ou reler. A obra se chama Lacunas do Direito, professora Maria Helena Diniz. E ela transpõe para o Brasil uma teoria que, entre nós, no processo do trabalho, um dos primeiros a adequá-la ao processo do trabalho foi o dileto amigo Bezerra Leite, o capixaba, desembargador do TRT, da 17ª Região, na qual se enxerga mais de um tipo de omissão. A omissão mais comum é a omissão normativa, é aquela omissão onde falta uma regra, e que o TST, reiteradamente em sua jurisprudência, tem dado mais valor a essa omissão. Manda aplicar as regras do processo civil, ou, no nosso caso, lei de execução fiscal e depois regras de execução do processo civil, quando falta uma regra, um texto legal que regule a forma como a execução vai solucionar efetivamente o conflito. Essa omissão é chamada de normativa, como eu coloquei aqui no slide. Essa omissão é chamada de normativa. Na omissão normativa falta uma regra, e dou um exemplo. Nós não temos qualquer regramento dentro da CLT, não teríamos como ter. Na época da CLT, sequer tinha telefone celular, quanto mais meio processual eletrônico, ou processo eletrônico, ou mecanismos de execução por meio eletrônico, ou penhora online, salve, salve, bem-vinda, né? Então, a penhora por meio eletrônico, o novo Código de Processo Civil, artigo 837, de aplicação efetiva ao processo do trabalho, antes por meio de um convênio com o Banco Central, hoje por expressa menção do novo Código de Processo Civil, porque carece a CLT de uma regra quanto à penhora por meio eletrônico. Essa é a omissão normativa. Dentro dessa classificação sobressai o que nós chamamos de omissão ontológica. Na omissão ontológica, a norma, a regra trabalhista existe, diferente da normativa que não existe regra. Na omissão ontológica, a regra existe, contudo, se tornou inadequada, desatualizada para atender à realidade social da solução efetiva do conflito, ou seja, da efetivação, do cumprimento da sentença, de entregar o bem da vida, de chegar ao final, de dar o dinheiro para o empregado. A norma
se tornou velha, quase caduca. Mas caducidade não é meio de revogação de norma jurídica, mas torna a norma omissa. Essa omissão ontológica não é muito privilegiada pela jurisprudência do TST, que enxerga, insisto, reiteradamente, omissão normativa tão somente, não enxerga omissão ontológica. Eu dou aqui um exemplo, já fazendo uma comparação de um dispositivo que a própria instrução normativa número 39 do TST diz aplicável. A CLT, no artigo 880, fala da garantia do juízo. Acabamos de falar sobre isso, em 48 horas, vai fazer o pagamento é o valor integral. Pagamento, 880, valor integral. Ou garantia, artigo 882, também com valor integral, com depósito ou com nomeação de bens a penhora. Então, artigo 880 da CLT, o pagamento é com valor integral, ali de uma vez só, em cash, pum, está paga a execução. O artigo 916 do novo Código, na minha visão de clara aplicação ao processo do trabalho, nossa norma se tornou desatualizada e necessita de uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Na regra do artigo 916, o tal parcelamento da execução. Esse parcelamento tem o seguinte teor. Instrução normativa 39, entende aplicável, artigo 3º, inciso 21, aplicável ao processo de trabalho, artigo 916 do novo Código. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor na execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidos de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Então, esse parcelamento, que já tinha uma previsão nas reformas do Código de Processo Civil, voltou, digamos assim, textualmente no novo Código, permite que o devedor deposite 30% e requeira, com esse depósito, primeiro depósito dos 30%, requer o parcelamento que depende de uma decisão judicial. Boa parte da doutrina entende que o devedor que preencher esses requisitos tem um direito subjetivo ao parcelamento. O juiz não tem um poder discricionário de negar o parcelamento quando esse devedor deposita 30% e já faz o requerimento, e a depender da demora na prestação jurisdicional, ele pode fazer um primeiro depósito, até um segundo depósito antes do despacho. Não há problema quanto a isso, porque é um direito subjetivo, segundo boa parte da doutrina, desse devedor, em, preenchendo os requisitos, ter direito ao parcelamento. Existe uma discussão que me parece absolutamente relevante, e eu vou falar dela daqui a pouquinho, que o artigo 916 está na parte da execução fundada em título extrajudicial. A doutrina trabalhista não entrou muito nesse tema, mas a doutrina do processo civil discutiu muito se essa regra do artigo 916 teria aplicação da execução fundada em título judicial, que é a nossa. Ficar falando de execução extrajudicial aqui interessa muito pouco e tem muito pouca aplicação prática. O novo Código, expressamente, daqui a pouco eu mostro o texto, diz que não se estende essa regra ao cumprimento da sentença. O artigo 916 não se estende ao cumprimento da sentença, que é a nossa execução fundada em título judicial. Então, eu não sei como o TST pretende enxergar isso. Eu, particularmente, acho, sinceramente, e humildemente coloco essa posição, que isso não foi ventilado no debate que aprovou essa resolução, e simplesmente foi dito: 916 se aplica. Bota ali para o slide um pouquinho lá. 916, ele se aplica, é o que está na instrução. Nós conhecemos bem essa instrução, o artigo 3º fala da aplicação. Então, se aplica, diz o artigo 3º caput dessa instrução, se aplica, entre outros, por compatibilidade com o processo de trabalho, o 21. Será que o TST quis dizer que nós queremos aplicar isso na execução extrajudicial e ponto? Eu acho que não. Eu acho que quis o TST dizer que se aplica também na execução judicial, ainda que não tenha entrado nesse debate. Não tem enfrentado o debate que merece ser enfrentado agora, porque o novo Código diz expressamente que não se aplica à execução judicial. Nós temos que enfrentar esse debate. Já vou mostrar o parágrafo desse artigo 916, que exclui a aplicação no cumprimento da sentença dessa regra do parcelamento. Por fim, nós temos aquilo que a doutrina chama de omissão axiológica. Axiológica vem de axioma, axioma é valor, portanto, omissão axiológica significa interpretar a norma de forma valorativa, enxergando na norma
uma omissão. E por que essa omissão ela é valorativa? Porque depende de um juízo de valor. E o juízo de valor é olhar para a regra e, na interpretação da regra, enxergar que essa interpretação gera um resultado injusto, gera um resultado não desejado, não querido pelo direito. Então, nós teríamos, nesse caso, a chamada omissão axiológica. E o exemplo que eu dou é um exemplo contrariando a jurisprudência do TST, de que eu acho que há omissão axiológica e que mereceria a aplicação da regra que está estampada no slide. O artigo 899 da CLT, nossa regra, que cuida de efeito devolutivo de recurso, diz, o artigo 899, que os recursos terão simplesmente efeito devolutivo, permitida a execução até a penhora. Essa execução até a penhora, para o TST, é o único, é o limite da execução. E o artigo 475, letra O, do CPC de 73, que tem o equivalente no novo código, que eu já vou mencionar, permite que, na execução provisória, o juiz pratique atos que importem alienação de domínio, levantamento de depósito de dinheiro, preenchido alguns requisitos. O TST, reiteradamente, rejeita a aplicação dessa regra da execução provisória sob o fundamento de que a nossa execução para na penhora e nós temos regra própria, que é o artigo 899. Não há omissão normativa, se não há omissão normativa, o TST interpreta que não se aplica a regra da execução provisória, tanto do Código de 73, que teve uma modificação com essa regra, quanto do nosso Código atual. É a regra da execução provisória. Deixa eu mostrar para vocês esses dispositivos mencionados na interpretação que acabei de fazer. Artigo 899. Os recursos serão interpostos por simples petição, terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas nesse título, as exceções não existem mais. Na redação da época do artigo 899, a referência era a exceção do artigo 896, que cuida de recurso de revista, na qual era possível um despacho recebendo o recurso de revista no efeito suspensivo, que não existe mais. Portanto, eu leio esse texto como os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, vou pular as exceções que não existem mais, permitir a execução provisória até penhora. Limite da execução provisória, penhora. Repito, limite da execução provisória, penhora. Então, a execução provisória não pode avançar, apesar de eu discordar disso, segundo a jurisprudência do TST, em atos que importem alienação de domínio, levantamento de depósito de dinheiro, transferência de bens, isso não é possível. Súmula 417, o TST, mandado de segurança, penhora em dinheiro. Ela tem 3 itens, fui direto ao item 3, que é o que nos interessa. Em se tratando de execução provisória, fere direito líquido e certo do impetrante a determinação de penhora em dinheiro, quando nomeados outros bens a penhora, pois executar tem direito a que a execução se processe de forma que lhe seja menos gravosa. Por que eu trouxe essa súmula? Vou voltar um pouquinho. A CLT no 899, o limite é a penhora. O professor Rodrigues Pinto, querido de todos nós que temos um certo apreço com o processo do trabalho, e é, como eu costumo dizer, o meu padrinho na academia, foi o professor que me fez praticamente chorar na sala de aula, quando eu, há muitos anos, eu dava aula numa pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, uma pós-tradicional que tem na Bahia, e ele ingressou na sala de aula, parou a aula, e me fez um elogio na frente dos alunos. E aí eu fiquei um pouco sem graça com o elogio e falei, professor, esse é um elogio de amigo. Ele estava dando um passo para fora da sala, voltou e me deu uma bronca que nunca vou esquecer, essa bronca tem uns 15 anos, e falou, eu não tenho idade nem mais, digamos assim, posso fugir à minha responsabilidade de fazer elogio leviano, então o elogio foi sincero. Então esse é o meu maior título acadêmico, esse elogio feito na sala de aula pelo professor José Augusto Rodrigues Pinto. E o professor Rodrigues Pinto é um daqueles que sempre defendeu a ideia de que não se pode impedir que aquele que sofreu uma construção de seu patrimônio se defenda. Então, quando o texto do 899 fala que execução provisória para na penhora nos incidentes que tentam resolver essa penhora. Então, para na penhora, lê-se, para na penhora mais embargo de execução, para na penhora mais agravo de petição, penhora mais mandado de segurança, um remédio heróico, porque em execução provisória, sentença na pendência de recurso ordinário, penhoraram a conta, sentença ainda não se confirmou pelo tribunal, e já penhoraram a conta, execução provisória, o TST não permite que isso ocorra. Aí voltemos aqui para a súmula 417,
Execução provisória fere o direito líquido e certo do impetrante a determinação de penhora em dinheiro. Pois bem, antigo 475-O, direito processual do trabalho, e inaplicabilidade atual 521 do novo Código de Processo Civil. Trouxe um destaquezinho da jurisprudência do TST. Para o TST, o limite é a penhora, inaplicável artigo 475-O, inciso 3º, parágrafo 2º, 1 do CPC de 73, que permitia não só a liberação do valor, como também dispensava a caução idônea para a liberação desse valor. Os precedentes do TST são todos nesse sentido, todos, e eu aqui só fiz referência a um precedente do TST, mas são todos nesse sentido. Vou fazer uma pequena interrupção para vocês anotarem, se quiserem o meu e-mail, eu mando o slide para vocês, todo ele. Né? Marcelo.moura@Cândido Mendes, que é a universidade que eu sou coordenador acadêmico, .edu.br. marcelo.moura@candidomendes.edu.br. Me manda um e-mail que eu mando para vocês esse slide. Estou vendo o pessoal anotar. E o slide em casa, né, pode imprimir. Imprimir não é ecologicamente correto, né, mas pode olhar e tudo mais. Agora, como disse o professor Vitor ali antes de entrar, ainda tem mais esse ecologicamente correto, que é do imprimir ou não imprimir, responsabilidade social, né? Atirei o pau no gato, não pode, né? Isso não se faz, o gatinho é nosso amigo, né? Tem uma série de coisas assim, né? Não pode, muita coisa não pode, mas não pode, nada disso pode mais. Não podemos maltratar, não, atirei o pau no gato, não pode mais. Vamos em frente, vamos em frente. Na execução provisória, volta aqui para o slide, por gentileza. O artigo 475-O, inciso 3º, CPC, comparação com o novo, e dentro dessa versão que eu acabei de dizer. Lado a lado. Primeiro, do lado esquerdo. Levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada, de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Texto atual. Levantamento de depósito de dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse, uma mudança aí quase que terminológica, alienação de propriedade ou de direito real, dos quais possa resultar grave dano executado, dependem de caução idônea, suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Pois bem, na mesma comparação, e esse dispositivo, tanto do CPC de 73 quanto do novo, que o TST entende inaplicável. A caução, e entende há muito tempo, não é só na instrução, não. A caução a que se refere o inciso 3º do caput deste artigo poderá ser dispensada, a regra velha, quando, nos casos de crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite de 60 vezes o valor do salário mínimo, o exequente demonstrar situação de necessidade. Regra nova, a caução prevista no inciso 4º, que permite a liberação de depósito, o alvará do depósito recursal, por exemplo, poderá ser dispensado nos casos em que, 1, o crédito for alimentar, sem limite de valor, não tem mais, independentemente de sua origem, portanto, é o crédito trabalhista aqui incluído, na minha opinião. 2, o credor demonstrar situação de necessidade. Tem uma série de outros incisos, mas eu fiquei nesses. Vamos nos prender esses 2. O crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, então, aqui se inclui o crédito trabalhista. E 2, o credor demonstrar situação de necessidade. Pode voltar aqui um pouquinho. O que temos aqui? O professor Maria Antônio Teixeira Filho, comentando ainda o texto velho, falava que parecia que o artigo era para justiça do trabalho. Estado de necessidade, natureza alimentar, limite de até 60 salários mínimos. Parecia um artigo nosso, por que não aplicar? O novo código foi além. Não impõe limite ao crédito de natureza alimentar. A escolha política foi do legislador, não foi minha. O legislador entendeu que nos créditos de natureza alimentar, na execução provisória, o juiz analisando o caso e, de acordo com seu prudente arbítrio, desde que isso não fosse causar um grave dano ao banco, vamos dizer assim, só para pontuar, com todo o respeito aos advogados de banco, é só para pontuar, não é possível que eu liberar R$5.000 para o credor e ia causar um grave dano a um banco, porque eu acabei de julgar e estou em execução provisória, na pendência de recurso ordinário. Mas pode ser reformada a sentença, Marcelo, e o credor trabalhista não vai ter direito para ressarcir o banco. A escolha não foi minha, foi uma escolha política do legislador. Mas o TST é frontalmente contrário a essa ideia e reiteradamente rejeita,
em inúmeros acórdãos de todas as turmas, rejeita a aplicação desse dispositivo de execução provisória antigo, e eu acredito, não espero, mas acredito, que vai rejeitar do novo Código de Processo Civil também. Mencionei com vocês o mecanismo do parcelamento da execução, que o TST claramente diz: parcelamento da execução, Instrução 39, artigo 3º, 21, aplicável. Como eu disse, a regra existia no velho, perdão, e está no novo. Só que o novo tem aquela vedação. A vedação ficou lá no final. Não sei se estão conseguindo ver o parágrafo 7º, está dando aqui para ver do lado direito, eu estou vendo bem aqui. O disposto nesse artigo, ali no final, não se aplica ao cumprimento da sentença. Expressamente o novo Código, no artigo 916, que fala do parcelamento da execução fundado em título extrajudicial, pacificou uma grande discussão doutrinária, lá no texto do parágrafo 7º, diz que não se aplica ao cumprimento da sentença. Como fazer para aplicar o novo Código e estender o cumprimento da sentença trabalhista? Eu não sei, estou colocando aqui a dúvida para todos. Gosto demais desse parcelamento, ele é muito eficaz. Por que não estendê-lo, Marcelo? Porque a lei não estendeu, praticamente vedou, não foi não estendeu, não, vedou. Não se aplica ao cumprimento da sentença. A nossa instrução, a do TST, não entrou nesse detalhe. E aí eu vou deixar, digamos assim, em aberto como resolver esse conflito. Eu, de fato, não tenho essa solução. Uma outra regra nova do Código de Processo Civil, que a instrução entende aplicável, artigo 3º, 22, é a rejeição liminar dos embargos de execução. Eu quero fazer uma observação, uma pontuação crítica, não à instrução, mas ao texto do artigo 918. CPC 2015, 918, o juiz rejeitará liminarmente os embargos. Quando? Quando forem intempestivos. Nós precisávamos do código para isso? Não, né? Acho que não. Bom. A minha crítica é o inciso 2º. Nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido. Indeferimento da petição inicial de embargos? Vamos devagar com a andor, que o santo é de barro. Nos casos de indeferimento da petição inicial de embargos. Nós estamos em 2016. Petição inicial de embargos não existe mais, não. Não existe mais, não. Há muitos anos que a doutrina defende e que, na execução fundada em título judicial, muito embora a mesma doutrina proclame a natureza de ação, de demanda incidental na execução trabalhista, é um mero incidente sem características de uma ação. Não tem petição inicial coisa nenhuma. É uma petiçãozinha simples apontando ali um defeito, um vício de penhora. Como é que eu vou fazer para indeferir uma inicial de embargo de execução? Tem que ter muita vontade de indeferir, porque a rigor não é o caso, não se trata propriamente de um requisito do ingresso, do incidente, o mero incidente de embargo de execução. E para os mais tradicionais, que estão me olhando com um olhar furioso e que se prendem a essa ideia de que, de fato, é um incidente autônomo, ainda tem boa doutrina que defende essa tese. Só lembrando que o Código de Processo Civil, mesmo antes desse novo Código, nas inovações da execução civil, que tiveram por início em 1994 e por fim o ano de 2006, esse incidente de embargos passou a ser chamado de incidente de impugnação, se resolve por decisão interlocutória agravável. Processo civil, estou falando. Se lá, que é a origem, os embargos funcionam como uma decisão interlocutória agravável, por que nós, que queremos ser simples, vamos dar aos embargos a natureza de uma ação? Não custa lembrar, o 918, a execução fundada em título extrajudicial, ali é uma outra história. Aí você pode até pensar, sim, porque a primeira vez que o devedor está ingressando, aí sim ele está apresentando uma ação. Então, muito cuidado na aplicação disso para o processo que é movido, o processo de execução fundado em título judicial. Quando manifestamente protelatórios, os embargos também serão indeferidos, então, eu, sinceramente, não vejo por que usar o 918. Não preciso de nada disso para indeferir embargos intempestivos ou manifestamente protelatórios e aplicar uma multa por ato atentatório à execução ou por embargos protelatórios, como queiram, né?
Não sei se terei tempo para falar sobre esse assunto. Não sei se... Já estou... 5 minutos, né? Acho que 5 minutos para falar do incidente de impugnação. Que incidente é esse? Na verdade, para lembrar a vocês... Esse ficou pequenininho. Para lembrar a vocês que o artigo 525 do novo Código, ficou muito pequenininho só para mencionar para vocês, fala disso que eu acabei de mencionar, que os embargos de execução no processo de conhecimento e os embargos de execução contra a sentença, melhor dizendo, é um mero incidente. Ele é um mero incidente. É isso que serve o 525. Eu só trouxe ele aqui para pontuar. Um mero incidente. Ele traz as causas que nós temos como embargos, e lá é um mero incidente de impugnação. Então, não podemos chamar de ação, foi só para isso. Efeito dos embargos na execução fundada em título judicial. A apresentação dos embargos, esse sim é o tema que mais me interessa. A apresentação dos embargos suspende ou não suspende a execução de sentença? Pancadaria esse tema, pancadaria. MMA, full contact. Muito debate, muita discussão. Me parece hoje, eu tenho muito claro que a apresentação dos embargos como incidente, embargos contra a nossa execução fundada em título judicial, execução de quantia certa, a nossa execução, eles não suspendem a execução ou o cumprimento da sentença. Eu vou tentar demonstrar isso para vocês. Diz o CPC 2015, artigo 525, que é o artigo que cuida do incidente de impugnação. Vou relembrar isso toda hora. O incidente de impugnação são os nossos embargos. Esqueçam que o Código chama de embargos. Aqueles embargos do Código são da execução fundada em título judicial, não são os nossos embargos. Os nossos embargos, nós devemos olhar para o incidente de impugnação, que é um incidente de impugnação, cumprimento da sentença. E é esse do 525. Parágrafo 5º. A apresentação de impugnação, vou ler aqui o processo de trabalho. A apresentação de embargos de execução do artigo 884 da CLT. Então, apresentação de impugnação, lei no processo de trabalho. A apresentação dos embargos de execução do artigo 884 da CLT não impede a prática dos atos executivos. Tá bom? Eu, como diz o meu filho mais velho, pai, entendeu o que é que desenhe? Não impede a prática dos atos executivos. Logo, não tem efeito suspensivo. A execução pode seguir, não obstante a apresentação de embargos. Inclusive os de, aí é o que eu gostaria muito, né? Expropriação, gostaria muito, mas podendo o juiz, a requerimento do executado, desde que garantir o juízo com penhora, caução, depósito, atribuir efeito suspensivo por exceção. Efeito suspensivo por exceção, mas tem polêmica, já vou avançar nela. Efeito dos embargos de execução no título extrajudicial. Alguns querem usar o 919, não tem problema, querem usar ele, está mais claro ainda, não terá efeito suspensivo. Mas isso é de execução fundada em título extrajudicial. Não tem, se for para o Código de Processo Civil, não tem para onde fugir. Mas alguns autores enxergam na sistemática, na interpretação sistemática da CLT, essa possibilidade de se atribuir efeito suspensivo. Na interpretação sistemática da própria CLT, a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo como regra, não como exceção. Porque, como exceção, o efeito suspensivo eu tenho no Código também. Aí, no parágrafo 1º, o juiz poderá, requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo. É exceção. Aos embargos, quando verificados, os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. A nossa execução está sempre garantida, nesse momento dos embargos, pela penhora. Se o juiz quiser, pode aplicar essa regra e dar o tal efeito suspensivo, travando, digamos assim, a execução. Bom, aqueles que enxergam no texto da CLT a possibilidade do efeito suspensivo. Artigo 886 da CLT, aquele que a gente esquece que existe. Aqui eu estava terminando de comentar, estava feliz da vida. O título que começa aqui é os trâmites e incidentes finais de execução. Estão lembrando? Pequenininho, que fala de relação de trato sucessivo. Tem um artigo lá. Caraca, Marcelo, não via. Está lá. Está lá. Artigo 886, parágrafo 2º. Julgada subsistente a penhora, o juiz ou o presidente mandará proceder logo à avaliação dos bens penhorados. Redação antiga.
O juiz não vai mandar proceder à avaliação dos bens penhorados, porque o oficial de justiça já o fez, mas nessa interpretação antiga eu posso ler aqui, segundo aqueles que enxergam efeito suspensivo aos embargos, julgada a subsistência da penhora, o juiz ou o presidente mandará proceder logo à avaliação dos bens. Então estava parado e agora julgada subsistente a penhora, julgados os embargos de execução, julgados os embargos da penhora, eu vou avançar mandando proceder logo à avaliação dos bens penhorados, que, na verdade, é o oficial de justiça, mas esse dispositivo já nos permite uma interpretação de que houve uma suspensão da execução via ajuizamento de embargos de execução, aqui lido embargos da penhora. É a opinião de alguns autores do processo do trabalho que esse dispositivo consegue permitir o efeito suspensivo na execução. Eu teria aqui, obviamente, inúmeros temas ainda a tratar envolvendo a execução, mas o nosso tempo é curto, o tema é extraordinário, e eu tenho certeza que o meu colega Vitor, colega de magistratura, e de academia também, professor emérito, não no sentido acadêmico, mas no sentido de querido para os seus alunos, vai avançar numa série de temas de execução. Sei também que ele tem algumas especialidades, em particular, acho que a prescrição intercorrente, eu ia falar desse tema, como descobri que você é um especialista no tema, não vou mexer nele, se você não se preparou para falar sobre ele, já se preparou muito antes, que tem monografias e muitos trabalhos sobre isso. Então, eu vou encerrar a exposição por aqui, me mandem um e-mail que eu mando o slide para vocês. Agradeço muitíssimo a presença de todos e o convite, mais uma vez, na presença do meu amigo Francisco Giordani. Muito obrigado a todos vocês.